Muito bem, boa noite Brasil, boa noite Manaus. A partir de agora você já sabe, programa Regra 18. Claro, sempre pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que leve aos lares de cada um de vocês muita paz, saúde, prosperidade, que livre você e seus familiares de todo e qualquer mal. Dando continuidade hoje no curso de atualização das regras do futebol, e hoje nós vamos falar da regra 3, os jogadores. E eu já faço, claro, o convite para vocês, para que vocês possam vir fazer o programa junto comigo. Sempre interessante você compartilhar o programa, muito interessante você curtir, recomendar para os amigos, para os grupos de arbitragem, nesse curso de atualização que começou no dia 17, nós iremos até o dia 15 de dezembro, aonde nós vamos conversar da regra 1 até a regra 17. E também, claro, a regra 18, que é a regra do árbitro. Não se burlou. Muito bem, a partir de agora, para você que já me segue, para você que não me segue, é muito simples, vai aí no meu Facebook, Kleber Ribas de Almeida é meu link, o meu Instagram é o Kleber Regra, vai lá, tudo para você no Instagram do Mundo da Arbitragem, e no meu canal no YouTube, para você que ainda não se inscreveu, é muito simples, Regra 18 Ribas. Lembrando mais uma vez que o curso de atualização das regras de futebol no programa Regra 18, vai se estender até o dia 15 de dezembro e você não paga nada. Se quiser colaborar com alguma coisa, se quiser colaborar com o nosso projeto, com o nosso programa, que já está no ar há mais de, vamos completar 4 anos, que a live do programa Regra 18 está no ar, sempre voltado para o mundo da arbitragem. Se você quiser colaborar, é com você, mas você não é obrigado, ok? Já estendendo uma boa noite especial à nossa queridíssima, a menina de Santa Catarina, Alexandra da Silva, já ligada no programa Regra 18. E se eu não estou enganado, quem esteve há pouco aí foi um grande jornalista, um monstro sagrado, fera, o Pedro Jesus, que estava ausente. Na verdade, ausente não, que ele é ligado em tudo o que acontece no mundo da arbitragem. O grande Pedro Jesus vem participar hoje da continuação do curso de atualização das regras do futebol. E hoje nós vamos conversar sobre a regra 3, os jogadores. E eu quero pedir para vocês que vocês continuem interagindo comigo, como vocês fizeram desde o dia 17, quando nós começamos com a regra 1, já passamos pela regra 2, a bola. E sempre que vocês tiverem de perguntar, pergunte mesmo, tire dúvidas. Não fique com a dúvida armazenada, não guarde para você dúvida, tá? Porque aqui a gente pode errar. O que não pode errar é aqui dentro, né, Pedro Jesus? Que a gente pode errar, mas dentro não. O Jorge Antônio Pinheiro Lobato já ligado também. O Jorge Antônio Pinheiro Lobato, pai do Antônio Jacozinho, rapaz, que recentemente esteve aniversariando. Fábio Júnior já chegando, um forte abraço. Bem, a regra 3, que é a regra os jogadores. Mas antes de nós falarmos os jogadores, eu fui indagado, hoje eu me posicionei com relação à questão, boa noite para você, meu querido, da expulsão. Eu não me posicionei com relação à expulsão do José Eliton, do jogo de ontem da seleção brasileira. Me posicionei da não expulsão do queridinho da CBF, que eu não acredito que é do Fernando Diniz. Eu não acredito que o Fernando Diniz está convocando o Gabriel Jesus porque ele quer convocar. Ninguém acredita nisso, porque não é possível. Não é possível. E o Gabriel Jesus ontem mereceu ser expulso. O Pierro Massa foi muito bonzinho com o nosso centroavante, porque ele agrediu o Depou da Argentina. Aquilo foi um tapa, que eu vou dizer uma coisa para você: se é em mim, eu vou me levantar e vou ser expulso, mas eu vou sair, nossa senhora,
Ele deu um tapa no rosto do rapaz e o Piero Massa deixou passar, o árbitro de vídeo também não quis intervir, mas que o queridinho da CBF, o Gabriel Jesus, o queridinho dos empresários, que ele merecia ter sido expulso, ele merecia. E com relação ao José Hélito, tinha que ser expulso também. Ah, Kleber Ribas, o Depô valorizou, a mão foi aqui, ó, ele botou a mão no rosto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato dele ter simulado que foi no rosto não quer dizer que o jogador do Brasil não o agrediu. Porque é o seguinte, irmãos, senhores árbitros, um jogador que olha para o adversário e toma a atitude que ele tomou, desfere, alguém joga, vou perguntar uma coisa, o futebol que vocês apitam, as regras que vocês aprenderam, que vocês estão aprendendo, em algum momento lá no livro de regras, das 17 regras, está escrito que o jogador tem que dar tapa? Pode jogar dando tapa em alguém? Está escrito? Não, né? Está escrito que o jogo tem que ser disputado de forma leal e que o contato físico, desde que não seja de forma faltoso, ele é permitido. Em nenhum momento as regras do futebol estão dizendo que o jogador pode dar tapa, que o jogador pode dar soco. Então a atitude do José Hélito, quando ele olha para o Depô, que ele faz isso, pode botar na rua. Pode botar na rua e o Piero Massa acertou em expulsar ele. Ele foi péssimo ontem. Ele foi péssimo. Tentou ser muito administrador com o Brasil e a Argentina. Agora ele também já pegou um jogo fervendo antes do início da partida. O clima em si do jogo já não era muito favorável ao árbitro. Vamos ser sinceros também. Agora, ele acertou na expulsão do José Hélito e errou em não ter expulsado o queridinho da CBF, o Gabriel Jesus, um dos maiores centroavantes, é o único centroavante que a gente tem no mundo hoje para vestir a camisa da nossa seleção brasileira, é o Gabriel Jesus. 2 Copas do Mundo, se eu não estou enganado, 1 gol só, e agora nessas eliminatórias parece que não fez nenhum, eu não me lembro, mas a verdade é que com relação à arbitragem, ele era para ter expulsado o Gabriel Jesus. Ele era para ter expulsado e expulsou sim o José Hélito do Brasil corretamente. Campo de jogo, senhores, isso aqui, ó. Isso aqui é para jogar futebol. O jogador hoje ele deixa a mão na cara do outro, o jogador hoje dá tapa, isso não está na regra. E se não está na regra, é infração. E se é conduta violenta, tem que meter o vermelho. E foi muito bem expulso o jogador do Brasil. Muito bem, está falado. Muito bem, galera. Vamos agora para a regra 3, os jogadores. Tá? Daqui a pouco eu vou deixar uma mensagem para vocês aí. Mas vamos lá. Lembrando mais uma vez que vocês podem fazer suas perguntas, não deixem de interagir junto comigo. E se em algum momento eu cometer algum equívoco aqui com relação, vocês me corrigem aí, tá? Me corrigem. Regra 3, os jogadores. É óbvio que os senhores são sabedores que uma partida de futebol, ela só pode ser realizada, iniciada, se ambas as equipes tiverem um mínimo de 7 jogadores. Se ambas as equipes estiverem com menos de 7 jogadores, uma partida não pode ser realizada. Não pode ter um jogo se ambas as equipes ou uma das equipes tiver apenas 6 jogadores, menos de 7 jogadores, ok? Então, o mínimo é 7 e o máximo é 11. 11 para se iniciar e o mínimo 7. A menos de 7 não tem jogo. Vamos lá. Muito bem. Vamos dizer que no transcorrer da partida, uma equipe está com 7 jogadores e a outra está com 11. No decorrer, o jogo está em andamento. Essa equipe que está com 7, o jogador abandona o campo de forma deliberada. A bola está em jogo. O árbitro, necessariamente, para aquela equipe ter ficado momentaneamente com 6 atletas com a bola em jogo, o árbitro tem que paralisar a partida? Alguém pode se posicionar aí? O árbitro tem que paralisar a partida? Se essa equipe ficar momentaneamente com 6, já que um jogador tomou um ato deliberado de abandonar o campo de jogo, de sair do campo de jogo.
Não, senhores. Nesse tipo de situação, a bola está em jogo, o jogo está transcorrendo. A equipe que está com 7, o jogador simplesmente abandona o campo de jogo, sai de forma deliberada, o árbitro necessariamente não deve paralisar. Ele deve dar prosseguimento na partida. Agora, na primeira paralisação deste jogo, aí o árbitro não pode reiniciar essa partida com a equipe que esteja com 6 atletas. Certo? Então, o árbitro, no momento em que paralisou a partida, ele não pode reiniciar de forma alguma se essa equipe permanecer com 6 atletas. E meu amigo Paulo Ferreira já com a gente e o Arnoldo Figarella também já ligado. Um forte abraço, boa noite a todos vocês. Então, agora, como proceder, Kleber? A equipe, o jogador abandonou o campo de jogo, a equipe deles ficou com 6, a equipe dele ficou com 6. Ele não mais retornou. O árbitro tem que esperar algum tempo, tem que dar um tempo para saber se essa equipe vai se recompor com 7 atletas, se esse atleta que saiu de forma deliberada do campo de jogo, primeiro que ele vai ter que ser advertido. Isso não tenha dúvida, porque ele saiu de forma deliberada, sem autorização do árbitro. A equipe dele está com 6. Ele não retorna. O árbitro tem que esperar um tempo. Há um tempo em que o árbitro tem que esperar para confirmar se realmente essa equipe não vai ser recomposta a 7 atletas. Tem Arnoldo Figarella? Tem Fábio Júnior? Olha, após paralisou a partida, a equipe que estava com 7, que ficou reduzida a 6, o atleta não retornou. Não tem nenhum substituto para completar esta equipe. Não tem nenhum substituto para completar esta equipe. O árbitro se certifica de todas as formas se realmente essa equipe não vai ser recomposta. Até porque os senhores fiquem sabendo, ou se os senhores não sabem, mas os senhores com certeza sabem, uma equipe ela pode ser recomposta a qualquer momento da partida. Só que não tem, a equipe ficou a 6. Aí eu pergunto para vocês, o árbitro suspende ou encerra esta partida? Zé Luiz, já ligado, Samuel dos Santos, já ligado, aqui na regra 3, os jogadores. E aí, Zé Luiz? E aí, Samuel dos Santos? A equipe ficou reduzida a 6, o jogador não retornou mais, o árbitro encerra ou suspende esta partida? Uma vez confirmado, comprovado que não vai haver mais a possibilidade de recompor esta equipe com 7 atletas. Muito bem. É importante salientar, ontem eu falei para vocês o seguinte, eu vou lembrar mais uma vez. O árbitro de futebol ele não tem o poder de decidir o resultado de uma partida. Não é competência dele quando acontecer algo, situações adversas que fogem à parte técnica, física e disciplinar do árbitro. O que rege em termos de parte administrativa não é de competência do árbitro central. Então essa equipe ficou reduzida a 6, o árbitro já ficou comprovado que ela não mais irá se recompor com as 7 atletas. É obviamente que o árbitro vai informar aos 2 capitães que a partir daquele momento essa partida não poderá mais ser realizada e que ele vai fazer um relatório informando as autoridades competentes. Muito cuidado com a palavra encerrar. Muito cuidado com a palavra encerrar. Nós sabemos que uma partida não pode ter o seu prosseguimento se uma equipe ficar reduzida a 6 atletas. O placar estava 0-0, o placar estava 1-0, o time que estava com 11. Isso não é problema do árbitro. Ao árbitro compete aplicar as regras do jogo e relatar todos os fatos
as normalidades, as anormalidades que aconteceram durante os 90 minutos, ou antes, ou durante, ou depois. Repito, o árbitro não tem o poder de decidir o resultado de uma partida. Muito cuidado com a palavra encerrar. É por isso que eu digo, também é obrigação do árbitro estudar, ficar por dentro do que rege o CBJD. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O árbitro de futebol tem por obrigação, tá? De ficar ciente. Então, não tem as mínimas condições mais, não pode dar prosseguimento. Obviamente que ele informa os capitães, né, os motivos pelo qual não mais a partida irá ter seu prosseguimento. Cada um vai para o seu lado, vamos embora, e aí o árbitro relata o acontecido para chegar às autoridades competentes. A eles compete, as autoridades competentes compete, né, a penalidade que essa equipe vai sofrer, se estava 0 a 0, os pontos para quem vai ser revertido. Isso não é com o árbitro. Isso não é com o árbitro. Ao árbitro compete relatar o porquê que a partida não mais pôde ter o seu prosseguimento. Beleza? Muito bem. Mínimo de atletas para ser inscrito para uma disputa de uma partida de futebol. Pode ser inscrito os substitutos, mínimo de 3, o máximo de 15. Ou até 15, de 3 ou até 15 atletas substitutos podem ser inscritos para uma partida de futebol. É importante salientar o seguinte, que todos os atletas têm que estar conforme o regulamento da competição. É outra obrigação sua, árbitro. Em qualquer competição que você for atuar, você está de posse do regulamento da competição. É uma obrigação do árbitro saber o regulamento da competição na qual ele vai atuar. Então, conforme o regulamento, esses atletas deverão estar devidamente inscritos antes do início desta partida. E, é claro, diante deste documento, o árbitro tem a ciência de quem poderá participar desta partida. Ok? Vamos lá. A equipe se apresentou com 7 atletas para o início da partida. A outra equipe estava com 11. No decorrer da partida, foi chegando os companheiros dessa equipe que estava com 7 atletas. Eu pergunto para vocês, eles podem participar, essa equipe pode ser completada? Pode, desde que essa equipe pode ser completada, mesmo que os jogadores cheguem após que o jogo já tenha iniciado, desde que esses atletas estejam devidamente inscritos, estejam na relação que foi entregue ao árbitro antes do início da partida. Se o jogador não tiver com seu nome na relação do árbitro, da relação que foi entregue ao árbitro antes do início da partida, ele não poderá participar. E a qualquer momento que esses jogadores chegarem, ele pode completar a sua equipe. Vai implicar em alguma coisa, completou os 11, foi chegando os substitutos. Implica alguma coisa em termos de substituição? Não. A equipe poderá substituir normalmente no transcorrer da partida, com relação à questão das 5 substituições. Não implica em nada com relação à substituição. Um abraço ao grande Nelson Silva, já ligado também aqui no curso de atualização das regras do futebol do programa Regra 18. Hoje, começando a regra 3, os jogadores. Muito bem, vamos lá, J. Michel, lá do Paraná, lá de Cascavel, no Paraná. Meu amigo Charles Medeiros também já se ligado no programa Regra 18, ele que é um dos apoiadores aqui do programa Regra 18.
O árbitro vai vistoriar o campo de jogo. O J. Michel, lá do Paraná, é o árbitro. Ele vai vistoriar o campo de jogo. Uma das equipes está lá, né, fazendo o seu trabalho de aquecimento, e um jogador, de repente, dessa equipe, por qualquer motivo, ofende o árbitro. E o árbitro decide que esse jogador não vai participar da partida. Ele aplica o cartão vermelho? Não, ele não aplica o cartão vermelho porque ele está vistoriando. Ele está vistoriando o campo de jogo, ele não está nem uniformizado, ele está com um uniforme, né, de passeio, ou então está com terno, gravata, não. Mas esse jogador que estava no trabalho de aquecimento, que faltou com respeito ao árbitro, ele pode ser impedido de jogar pelo árbitro? Pode. Veja bem, tá ali os 11 jogadores que estão no trabalho de aquecimento. Aí o árbitro já informou ao delegado da partida, informou o árbitro de reserva que aquele jogador número 11 não vai jogar. Que ele está excluído da partida. Né? Que ele está excluído. Vamos deixar claro que ele não apresentou cartão vermelho. Que ele não vai participar da partida. Um substituto. Esse jogador pode ser substituído? Pode. Ele pode ser substituído porque no momento em que o árbitro decidiu que ele não vai participar do jogo devido, né, ter ofendido o árbitro, etc. Um substituto devidamente escrito pode entrar no lugar dele. Não vai implicar em nada na questão do número de substituição. A equipe poderá fazer sua substituição tranquila, as 5 substituições. Um jogador devidamente inscrito poderá também compor o banco de reservas no lugar desse jogador substituto que vai para o lugar do 11 que foi excluído da partida antes mesmo do seu início. Deu para entender? Vou lembrar mais uma vez aos senhores. O árbitro está vistoriando o campo de jogo, uma equipe está no trabalho de aquecimento e um jogador falta com respeito com o árbitro. E o árbitro decide que ele não vai jogar. E ele está no grupo dos 11 que entrar de titular. Pode o substituto entrar no lugar dele? Pode. Implica no número de substituição da equipe? Não. Esse jogador apenas não vai jogar, vai entrar um outro substituto. Pode um jogador devidamente inscrito entrar no lugar desse substituto no banco de reserva? Pode. Viu, senhores? A questão apenas foi que o jogador que entrar como titular, ele não mais irá participar do jogo. E aí o árbitro, ao término da partida, vai fazer um relatório informando o acontecido às autoridades competentes. Isso aí sem nenhum problema. Tá? Vamos lá. Regra 3, os jogadores. Campo de jogo. Você entrou no campo de jogo, as equipes entraram no campo de jogo, o árbitro está prestes, últimos ajustes para dar o início à partida. Um jogador se sente mal, o árbitro não iniciou o jogo, tá? As duas equipes no campo, o árbitro também já em campo, a equipe de arbitragem, um jogador se sente mal. E antes de iniciar a partida, esse jogador sai para atendimento e não vai poder retornar mais. Poderá entrar um outro no lugar dele? Pode entrar um outro no lugar dele, um substituto. Poderá entrar um outro devidamente inscrito no lugar desse substituto do banco de reservas? Pode. Implica no número de substituição? Diminui o número de substituição dessa equipe? Não, permanece o mesmo número de substitutos. Ok? Muito bem. Se tiver de fazer perguntas, fique à vontade, né? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar o programa. E se tiver qualquer dúvida, venha, tire a sua dúvida aqui. Hoje, na regra 3, os jogadores. Jogador expulso. Jogador expulso antes do início da partida. Vem para cá comigo.
A arbitragem está aqui, as equipes estão aqui, o árbitro vai trilar o seu apito para iniciar a partida. Só que antes dele iniciar a partida, um jogador fala alguma coisa para o árbitro de forma ofensiva. E o árbitro já pode expulsar com um cartão vermelho na mão? Pode. Por que ele pode expulsar? Porque a equipe já está, a equipe composta aqui, a outra equipe composta aqui, e a equipe de arbitragem já aqui para começar. Então já estão dentro do campo de jogo para iniciar a partida. E o árbitro já está devidamente, equipado. E aí o árbitro não aceitou aquela ofensa, ele foi lá e expulsou esse jogador antes de iniciar a partida. Pode um substituto entrar no lugar desse jogador, Vanberto Valente, um forte abraço, árbitro lá de Belém do Pará, um dos bons atos do meu querido Pará, Vanberto Valente. Pode entrar um substituto no lugar deste jogador que foi expulso antes do início da partida, Vanberto Valente, Ajax Vantuir. Vamos lá, galera, interagem aqui com regra 18. Esse jogador pode ser substituído por outro, pode entrar um outro no lugar dele. Boa noite, Batista Carvalho. Com a chegada do Batista Carvalho, sim. A Ajax Vantuir falou que sim. Vou repetir mais uma vez. O árbitro vai iniciar a partida, só que o jogador ofende ele antes do início da partida. Ele vai lá e está expulso, vai sair. Pode um jogador substituto entrar no lugar desse que foi expulso antes do início da partida? A Ajax Vantuir falou que sim. Eu quero o posicionamento de mais alguns de vocês. Fernando Silva, um abraço. Pode ou não pode? Pode, senhores. Pode. Porque ele foi expulso antes. Batista Carvalho não pode, Batista Carvalho. Explique para nós aí por que não pode. Por que não pode? Entrar um outro jogador. Vou repetir mais uma vez, talvez o Batista Carvalho, talvez o Batista Carvalho não tenha entendido a pergunta. Vamos lá. Antes do início da partida, tá as equipes A, tá a equipe B, tá a equipe de arbitragem. E aí o jogador ofendeu o árbitro. O árbitro foi lá e expulsou ele. Não tinha iniciado a partida. Ele ainda não tinha apitado o início da partida. Ele foi lá e expulsou. A pergunta: pode um substituto devidamente escrito entrar no lugar desse que foi expulso antes do início da partida? O Batista Carvalho falou que não. Senhores, pode, senhores. Pode. E outro detalhe. Pode, porque a partida não tinha sido iniciada. O jogador que entrou no lugar desse que foi expulso poderá entrar um outro substituto no lugar, desde que esteja devidamente escrito, poderá entrar no lugar desse substituto que entrou no lugar desse jogador que foi expulso. Não implica também no número de substituições. A equipe poderá fazer as suas substituições devidamente, tá? As 5 substituições. E o pênalti do Brasil, não. Gleison, meu querido, eu comentei a respeito, tá? Mas respondendo a você, meu amigo Gleison Cristo, não foi pênalti. Não foi pênalti, é o fator surpresa, a bola bateu na mão dele. Ele não estava com os braços espaçados, ele estava no movimento natural, a bola bateu na mão dele, não foi pênalti, tá? E só aproveitando a deixa, não foi pênalti em favor do Brasil, e os dois jogadores, o Gabriel Jesus era para ter sido expulso, e o José Hélito do Brasil foi expulso corretamente, porque aquilo não é jogar futebol. Certo, meu querido Gleison Cristo, essa é a minha opinião, eu respeito a de vocês. Vamos lá, então pode, tá? Agora, iniciou a partida, a partir do momento que o árbitro iniciou a partida, Batista Carvalho, é isso que é o legal, a humildade, eu não sabia disso.
Pois é, Batista Carvalho, está na regra 3, os jogadores. Toda vez que o jogador for expulso antes do início da partida, poderá entrar no lugar dele. O jogador ele pode ser expulso, o árbitro já mostrando o cartão vermelho, desde que seja das equipes e o árbitro já esteja no campo de jogo, para o início da partida, ou durante a vistoria do campo de jogo, se um jogador se manifestar de forma desrespeitosa ou ofensiva ao árbitro, o árbitro pode impedir. Se ele se pedir, informar que aquele jogador não vai participar da partida. Certo, meu querido Batista Carvalho? Aí começou a partida, o árbitro, vamos lá. Primeiro lance, o árbitro expulsou. Com menos de 1 minuto, expulsou. Pode entrar alguém no lugar desse jogador? Pode entrar alguém no lugar desse jogador? Não, não pode. Iniciou a partida, no momento em que iniciou a partida, toda e qualquer expulsão, nenhum jogador pode entrar no lugar de quem foi expulso. Ok? Agora, o banco de reservas. 15 substitutos. 15 substitutos. Vamos lá, é de 3 a 15. De 3 a 15. O jogo está transcorrendo normalmente aqui. Só que no banco de reservas só tem 7 atletas. Só tem 7 atletas. A equipe está com 11 lá, mas só tem 7 no banco de reservas da equipe dele. Aí foi chegando os demais jogadores. Esses jogadores podem completar o banco de reservas dessa equipe que estava com 7, só tinha 7. Ele pode até 15. Os demais jogadores chegaram atrasados. Pode completar o banco de reservas? Ei, minha galera, fala minha galera, pode completar o banco de reservas? Pode, senhores, desde que eles estejam devidamente inscritos na relação em que foi entregue ao árbitro antes da partida. Antes da partida. Se estiverem na relação, é perfeito, Vamberto Valente, é isso mesmo. Se estiverem na relação. É importante os senhores terem a ciência que aquela relação que é entregue à arbitragem antes do início da partida, só poderão participar desta partida aqueles que estão naquela relação. Não se pode escrever um jogador, estou falando competição profissional. No amador é uma festa. Amador é amador. Uma competição profissional não pode, começou a partida, no momento que foi entregue ao árbitro, é aquela relação daqueles jogadores, aqueles que estão aptos a jogar. Senhores, regra 3, os jogadores. Boa noite, Paulo Sérgio Melo. Regra 3, os jogadores. Foi entregue a relação ao árbitro, Vamberto Valente. Está aqui a relação. Ele está no vestiário. Um jogador inscrito se sentiu mal. De imediato, colocaram um outro jogador no lugar dele. E aí o árbitro vai ser informado para colocar o nome desse jogador na relação. Pode colocar, senhores? Pode escrever, se colocar esse jogador na relação, no lugar daquele que se sentiu mal, né? E não vai poder participar, que estava na relação. O árbitro não entrou em campo ainda, o árbitro ainda está no vestiário, mas já está de posse, a arbitragem já está de posse da relação, o delegado do jogo já está de posse da relação. E aí houve essa baixa nesse time. E aí tinha um jogador para colocar no lugar. Ele pode colocar o jogador está registrado tudo direitinho na federação, ele não estava inscrito para aquela partida. Só que o árbitro ainda está no vestiário, está com a relação lá, o jogo não começou. Pode ou não pode escrever esse atleta, colocar no lugar desse que passou mal? Pode ou não? Hein, Paulo Sérgio Melo? Pode ou não pode? Hein, Ajax Bantueira? Hein, Samuel dos Santos? Olha,
É importante que os senhores fiquem atentos para esses detalhes, porque os senhores são árbitros profissionais, os senhores arbitram jogos profissionais, e amanhã ou depois pode acontecer com os senhores. Os senhores têm que estar preparados para saber como proceder, porque isso pode causar sérios problemas. Sérios problemas. A coisa não é brincadeira, porque uma situação como essa, que o árbitro, por exemplo, o árbitro não permitiu, não pode mais, não pode, porque tem que ser esse jogador, está escrito, não pode. Isso é parar no tribunal. Pode, viu, senhores? Pode. A partida não foi iniciada ainda, a partida não começou, pode. O jogador está registrado, o jogador está no bid, o jogador é do clube, está tudo direitinho, ele pode sim ser colocado no lugar daquele que se sentiu mal, mesmo que ainda esteja com o nome na relação. Pode. Aí você imagina um árbitro que não sabe, não aceito, não aceita, vai parar no tribunal. Então, são esses pequenos detalhes que os senhores têm por obrigação de saber. Eu, meus amigos, tem que saber. Por isso, tem que estudar. Estudar as regras do jogo e, principalmente, vocês têm que estar por dentro do regulamento das competições e vocês têm que estar por dentro do CBJD, da parte de atletas e da parte de arbitragem. Eu sempre andei com o meu livro do CBJD, sempre que eu ia para o estádio. Meu livro de regra, o livro do CBJD e o regulamento da competição. E deixo uma dica para os senhores, principalmente hoje. Né? No meu período, a CBF mandava para a gente o regulamento. A CBF mandava o regulamento da competição para nós. Hoje você pode baixar a qualquer hora, está tudo aí na internet. Né? Então, uma dica. Vocês que atuam profissionalmente, andem sempre com o seu livro de regra, com o CBJD, com o livro. Não tem? Baixa na internet. Manda encadernar. Com o CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e com o regulamento da competição. O regulamento da Copa do Brasil é um, o regulamento da Copa do Nordeste é outro, o regulamento do Campeonato Brasileiro é outro. Vocês têm que ter os três. Vocês têm que ter todos os regulamentos das competições, vocês têm que estudar, para que quando você chegar no estádio, quando acontecer que a cutia, como a gente fala no Pará, que a cutia quiser se saltar, você saber como proceder. Beleza? Muito bem. Senhores, banco de reservas. Está lá os 15 substitutos. Os 15 substitutos. Um substituto, ele, antes do início da partida, ele fala um gracejo para o árbitro, antes do início da partida. E o árbitro vai lá e, já está todo mundo aqui dentro, pronto para começar, o árbitro ouve uma gracinha do substituto lá, do banco de reserva, ele vai lá e expulsa. Esse substituto, pode entrar alguém no lugar dele? Vamos lá. Ele foi expulso do banco de reserva antes do início da partida. Pode alguém substituir o substituto? Ele foi expulso antes do início da partida. Ora, senhores, o que eu tenho que deduzir? Eu tenho que deduzir que se antes do início da partida, eu tenho 11, os 11 que vai jogar. Eu expulso, antes do início da partida, um desses 11. Poderá entrar alguém no lugar dele. Desse que, teoricamente, ia jogar como titular. Do banco de reservas, não, senhores. Alguém já ouviu falar alguma vez que um banco, uma equipe sempre pode ser completada e um banco de reserva não? Alguém já ouviu falar?
Então, para você ver, são situações, pequenas situações como essas, que o árbitro tem que ter o conhecimento para se sair da situação. Ok? Muito bem, galera. Antes de dar início, antes de dar continuidade, aqui a regra 3, os jogadores, qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Vamos tirar a dúvida aqui, nós aqui. É aqui que tem que tirar, porque da feita que você trilha o apito aqui, ou então que as situações aconteçam aqui na parte administrativa que compete a você. Se você não souber, você está lascado, como a gente fala no Pará. Mas antes disso, eu quero lembrar mais uma vez, não deixe de não me seguir no meu Instagram, Kleber Regra, você que ainda não me segue. Não deixe, você que ainda não me se inscreveu no meu canal no YouTube, vai lá, Regra 18 Ripas, toca o sininho para receber as notificações. E para você aqui no Facebook, que ainda não é meu amigo no Facebook, manda a tua solicitação, me segue no Facebook, Kleber Ribas de Almeida. Aí agora eu vou mandar aqui uma mensagenzinha para vocês, deixa eu pedir licença aqui para vocês. Vamos já dar continuidade à regra 3, os jogadores. Pará, coisa, não é brinquedo. Aqui, vamos conversar o que aconteceu ontem, antes do início do jogo do Brasil. Por que o árbitro ficou inerte? Vamos já conversar. Tá? Vamos lá. Muito bem, voltando. Bem, galera, tem uma chave Pix aí no rodapé aí da... Vou deixar uma coisa bem clara aqui a vocês. Aqui ninguém é obrigado. O curso não é pago. O curso vai até o dia 15 de dezembro, não é pago. Quem quiser colaborar com o meu projeto, com o nosso projeto, eu estou há 4 anos já no ar, né? Um sucesso que é o programa Regra 18, graças a vocês que me acompanham. Muitos de vocês já me acompanham desde 2019, que eu sei. Quem quiser colaborar, agradeço. Quem não quiser colaborar, também agradeço. Aqui ninguém é obrigado a colaborar, tá? Se alguém quiser colaborar, minha chave Pix é esta aí. Não importa, não interessa o valor, isso aí não interessa, tá? É só para deixar bem claro. Kleber Riba, eu não estou cobrando, é quem quiser colaborar com o meu trabalho. Ninguém é obrigado. Para deixar bem claro, a minha dedicação, a minha força de vontade de estar aqui dividindo com vocês, isso aí não vai faltar nunca, porque é o que eu amo fazer, que é a arbitragem. Para deixar bem claro isso aqui. Quem quiser colaborar com o meu trabalho, está aí a chave Pix, está tranquilo. Se não, também está tranquilo, da mesma forma. Agora vamos lá. Antes de nós darmos continuidade na regra 3 aos jogadores, que amanhã a gente vai voltar com ela, hein? Vão ser 2 dias para falar da regra 3 aos jogadores. Eu quero deixar vocês, ó, tinindo. Bem, vocês viram ontem uma situação no jogo do Brasil com a Argentina, onde a arbitragem ela simplesmente ficou inerte a tudo. Por que ela ficou? Vamos deixar bem claro, senhores. Bem claro. Grande Antônio Jorge da Cruz, um forte abraço. Vamos deixar bem claro uma coisa. Quando passou a ter o conflito generalizado entre torcidas, isso aí já é uma questão de segurança. É uma questão de segurança pública. Isso foge da ossada da arbitragem. Quando vocês viram o Messi, né? Vocês viram o Messi da Argentina, bora, vai descer, ninguém mais vai voltar. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Não é o Messi, não é o presidente da AFA que vai dizer que não vai ter jogo, que não vai ter continuidade no jogo. Naquela situação, o árbitro de futebol, e fique atento vocês aí, se acontecer com vocês, passou a ser uma questão de segurança pública. Então, só quem poderia dar condições para que aquele jogo pudesse ser realizado seria a segurança, o órgão de segurança pública, no caso, era a polícia militar. Então, o árbitro não deu aquele jogo ontem
porque foi os dirigentes da AFA ou dirigente da CBF, enfim, que disse, não, vai ter o jogo. Não é bem assim. Ali o árbitro teve que ouvir do comando da Polícia Militar, do comandante responsável, ali as garantias. Porque quem dá a garantia de segurança, no caso, é a Polícia Militar. Se o comandante do policiamento, que estava ontem no Maracanã, diz ao árbitro que não haveria condições de dar garantias de segurança, vamos dizer, falta de material, poucos policiais, não havia a mínima condição, o árbitro não daria o jogo. No momento em que o comando da Polícia Militar, o comandante em serviço ali, dar garantia ao árbitro, que o árbitro pode iniciar a partida, aí não é Messi, aí não é presidente da CBF, aí não é presidente da AFA, não é o árbitro, porque o árbitro ali é a autoridade máxima. Quem poderia decidir se o jogo ia ter seu início ou não, seria o árbitro após ouvir, obviamente, no caso, comando da Polícia Militar. Por se tratar de uma segurança, de uma segurança pública. Porque ali, quando começou o conflito, aí foi uma questão de segurança pública. Então, só para deixar bem claro que o árbitro só deu início àquela partida após ter o aval da Polícia Militar, que garantiu a segurança para o espetáculo. Ok, senhores? Não é o dirigente chegar com você e dizer, não, meus jogadores não vão voltar mais. Não é o presidente da CBF chegar com você, não dá o jogo. Não é assim não, tá? Se o policiamento deu a condição, o árbitro inicia a partida. Vamos lá, regra 3, os jogadores, dando sequência aqui. Senhores, um jogador pode trocar de posição com o goleiro? Um jogador pode trocar, o jogador de linha, ele pode ir para o gol e o goleiro vir para a linha? Pode, né, senhores? É bom deixar claro que o jogador, ele pode trocar de posição com o goleiro a qualquer momento, sendo que o árbitro tem que ser previamente informado. Previamente informado. Tá. Aí vamos dizer que no transcorrer da partida, o jogo está rolando, o árbitro está distraído, e o zagueiro troca de posição com o goleiro sem informar ao árbitro. Né, Vamberto Valente? Não informou o árbitro, ele trocou de posição com o goleiro. O árbitro, na primeira paralisação da partida, o árbitro percebeu que houve a troca. Como é que o árbitro deve proceder? Eles trocaram de posição. O John Hart, que diga-se passagem, é um grande meio-campista, ele trocou de posição. Foi para o gol e o goleiro dele veio para a linha. Trocaram de camisa e tudo. Né? Sem um árbitro ser informado, sem um árbitro perceber. Né, John Hart? Aí eu pergunto. O árbitro percebeu, após a paralisação da partida, ele percebeu que houve a troca. Qual é o procedimento que o árbitro tem que tomar? O árbitro deverá advertir com cartão amarelo ambos os jogadores, permitir que o jogo continue, mesmo com eles ter trocado de posição, e o árbitro apenas irá informar, fazer um relatório a respeito do acontecido. Se o árbitro paralisar a partida, ele percebeu que houve a troca, que o jogador trocou de posição com o goleiro, sem informar o árbitro, e o árbitro percebeu, ele paralisou essa partida, ele adverte o jogador, os dois jogadores, né, que fizeram a troca, e reinicia como essa partida? Vamos lá, senhores árbitros, como é que ele reinicia esta partida? Ele reinicia com tiro livre indireto em favor do adversário, do lugar onde se encontrava a bola no momento em que ele paralisou esta partida.
É óbvio que o árbitro paralisou quando a bola estava no pé, né, da equipe desses dois jogadores que trocaram de posição sem informar ao árbitro. Certo, senhores? Então, é bom deixar claro que qualquer jogador pode trocar de posição com o goleiro, sendo que o árbitro tem que ser previamente informado. Se não informar o árbitro, aí estão passíveis de punição. Ok? Muito bem. Senhores, regra 3, os jogadores. Nós sabemos que uma partida de futebol só pode ser realizada se uma equipe tiver, no mínimo, com 7 atletas. Com 7 atletas. As duas equipes, cada uma está com 7 atletas. Cada uma está com 7 atletas. O jogo está transcorrendo. Ambas as equipes tiveram seus atletas que se machucaram. As duas equipes ficaram reduzidas a 6. Não tem jogo mais, né? Não houve a condição, não houve a possibilidade de recuperação do atleta da equipe A, não houve a possibilidade de recuperação do atleta da equipe A, da equipe B, e as duas equipes ficaram reduzidas a 6. Não tem jogo. Como é que o árbitro deve proceder aqui? Ficou comprovado, o médico das duas equipes, de cada equipe confirmou, realmente estão lesionados, não tem condições de continuar, não tem mais jogadores para completar essa equipe, não tem jogo. O árbitro dá por encerrada, suspende. Tá. Vou lembrar mais uma vez aos senhores, ao árbitro de futebol compete a obrigação do árbitro, a aplicação das regras e informar tudo o que aconteceu, um relatório minucioso com relação ao jogo, antes, durante e depois. E principalmente se aconteceu alguma anormalidade. Ao árbitro não compete, não tem o poder de decidir o resultado de uma partida. O encerrar não é com o árbitro. O árbitro ele é preparado para a aplicação das regras e relatar os fatos, tudo o que aconteceu de anormalidade desse jogo. Essa é a função do árbitro de futebol. Ok? Muito bem. Vamos às substituições. Já chegando com a gente o grande Alcinei Albuquerque, árbitro, se eu não estou enganado, lá no meu queridíssimo estado do Amapá. Um forte abraço para você, Alcinei Albuquerque. Substituições. É permitido um número máximo de 5 substituições. Então vamos se ater aqui ao Campeonato Brasileiro. Um número máximo de 5 substituições. Cada equipe tem até 3 oportunidades para efetuar estas substituições. É o que nós chamamos de oportunidade. O que seria esta oportunidade? Com toda certeza, com toda certeza. O que é esta oportunidade? É se numa paralisação, paralisou a partida por qualquer motivo. O treinador vai lá e vai substituir. Ele substitui um. Ele tem 4 para substituir, mas ele já queimou uma oportunidade. Aí numa outra paralisação, ele substitui mais um. Ele já substituiu 2 e já queimou 2 oportunidades. Tá. Aí tem mais uma paralisação. Ele substitui mais um. Então ele substituiu 3 em 3 oportunidades. Ele tem mais 2 para substituir. Ele vai poder substituir, senhores? Ele vai poder substituir, fazer ainda a substituição desses 2? Vamos lá, comigo. Isso já deu problema. Deu problema, inclusive, no jogo lá em Belém do Pará. Senhores, cada equipe pode fazer até 5 substituições. Sem falar na adicional, na prorrogação, que é outro assunto. Cada equipe pode fazer até 5 substituições. Sendo que cada equipe tem até 3 oportunidades
para fazer essas substituições, sendo que o intervalo do primeiro e do segundo tempo não conta como oportunidade. É bom deixar claro aí, senhores. Quando uma equipe substitui do intervalo do primeiro para o segundo tempo, antes de começar o segundo tempo, não conta como uma oportunidade. Conta como oportunidade o jogo transcorrendo. E aí, 5 substituições. Aí teve a primeira paralisação, ele fez uma substituição. Já foi uma oportunidade. Teve uma outra paralisação, ele fez outra substituição. Fez 2 substituições, ele tem 3 para fazer. Já foi 2 oportunidades. Tem uma outra paralisação, ele faz a terceira substituição. Entra só mais um. Ele fez 3 substituições em 3 oportunidades. Ele tem mais 2 para substituir. Ele pode substituir ainda? Vamos lá, Gessé. Vamos lá, Jesus. Ele pode substituir? Ele pode substituir? Ele não pode mais substituir, senhores. Por quê? Para substituir esses 5, ele tem apenas 3 oportunidades para fazer as 5 substituições. Se ele usou as 3 oportunidades e fez só 3 substituições, o problema é dele. Esses outros 2, que ele teria direito, ele não vai poder mais colocar no jogo. Agora, o jogo foi para a prorrogação. Ele já fez as 5 substituições. Ele já fez ele já queimou as 3 oportunidades durante o jogo normal. Para substituir a prorrogação, ele pode fazer mais alguma substituição? Ele pode fazer mais alguma substituição? Pode, senhores. Para a prorrogação, ele tem direito a fazer uma substituição adicional, mesmo que ele já tenha queimado as 3 oportunidades e já tenha substituído 5 durante o transcurso da partida. Ok? Antes do início da prorrogação, no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo da prorrogação, ele pode usar esta substituição adicional. Muito importante que os senhores tenham este conhecimento para justamente não ter nenhum tipo de problema na hora que uma equipe quiser fazer substituição, que tenha o direito de fazer substituição e, obviamente, de repente, o árbitro, por não conhecer, por não ter o conhecimento, não permitir. Por isso que eu digo, as regras estão aí. Tem que ler e tem que aprender. Não é decorar. É aprender o que a regra fala. É ter o entendimento na hora da aplicação do que a regra está te dizendo, do que a regra está te falando, o que a regra fala. Não é uma mera interpretação, que para mim isso não existe, apesar de que está escrito na regra. Para mim não existe. Para mim, veja bem, isso é uma opinião minha, não estou dizendo que vocês têm que seguir a minha opinião. Mas para mim, as regras de futebol não são interpretativas. Porque a cada tópico da regra, da 1 a 17, ela fala. Ela fala como você deve agir. Ela fala como você deve proceder. Ela te fala quando é uma infração ou quando não é uma infração. Então não posso ter o entendimento que as regras são interpretativas. Eu não posso ter uma forma de pensar e você ter outra. Por quê? Porque o mesmo livro, os mesmos tópicos que eu leio, que eu aprendo, você também lê, você também aprende. Você tem a obrigação de aprender. Por isso que não consegue ninguém me convencer que as regras de futebol são interpretativas. Não. Da 1 a 17 elas te falam. Elas te falam. Se você ler, entender, analisar direitinho cada tópico das regras de futebol, ela te fala. Ela te fala. Ela é aquele cadáver que fala, né? Que fala para o especialista. É o que eu sempre digo. O cadáver fala.
O cadáver fala para o perito. O cadáver ele fala para o perito. Eu já ouvi, inclusive, isso de perito. As regras não são diferentes. As regras, elas te falam. O que está escrito ali, ela está te falando. Como é que tu deve agir, como é que tu deve proceder. Como é que tu deve aplicar elas. Viu? Muito bem, então pode-se fazer adicional, sim. Júnior Saraiva, monstro sagrado, já ligado aqui no programa Regra 18, no curso de atualização das regras de futebol. Lembrando mais uma vez que esse curso é um curso de atualização, não é um curso de formação, repito, porque um curso de formação para mim tem que ser no mínimo 6 meses, ainda é pouco, mas como no Brasil hoje virou tudo caça-níquel, esses cursos de formação o objetivo maior é ganhar dinheiro, por isso que muitos acabam não se preparando adequadamente para vir para cá, para dentro do campo de jogo. Hoje, quem observou, eu postei um jogo meu, que eu fiz pela Copa do Brasil em 2007, lá no Maranhão, Sampaio Corrêa e Fortaleza pela Copa do Brasil, onde até coloquei na descrição, em 2007 eu já invadi a área. Em 2007, eu não abri a mão nunca de estar dentro da área e lance dentro da área. Hoje, a gente não vê o ato para entrar na área. Em 2007 a gente já aprendia que tinha que entrar na área penal. Hoje os árbitros para entrar na área penal é uma Nossa Senhora de futebol. Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, regra 3 aos jogadores, chegando ao final do programa Regra 18, dizendo que amanhã nós daremos sequência na regra 3 aos jogadores. Temos muito mais assuntos ainda. Amanhã a gente fecha a regra 3 com os jogadores e na sexta-feira a gente vai começar a regra 4, o equipamento dos jogadores. Importante que os senhores não fiquem com dúvida. Se tiver dúvida, pergunte. Se ainda assim não quiser perguntar por aqui, vai no meu message aí. Quem não tem o meu contato, vai no meu message, né? Vamos tirar dúvidas. Nós temos que tirar dúvida aqui mesmo, porque esse é o objetivo. Não se guarda conhecimento. Deus não te dá conhecimento para te guardar. Deus te dá conhecimento para te expandir, dividir. Pode até não dizer a fórmula, mas você tem que dividir o seu conhecimento. Charles Medeiros fez um pix de R$10. Muito obrigado, o apoiador do programa Regra 18. Quero dizer, muito obrigado você. Quero dizer para você o seguinte: a chave pix aí é se você quiser e puder colaborar. Se não, não tem problema, o curso não é pago. Nós vamos até o dia 15 de dezembro com esse curso online. E detalhe, no dia do encerramento do curso, eu já estou movimentando os meus pauzinhos, como a gente fala no jargão popular, para a gente sortear um prêmio muito bom para vocês, todos vocês que estão participando e vão participar do curso, o nome de vocês eu tiro todos os dias, daqui a pouco, eu só não repito, eu tiro os nomes todinhos que vai entrar para um sorteio de um prêmio surpresa no encerramento do curso. Eu vou fazer o sorteio aqui, e o ganhador, qualquer lugar do Brasil, a gente vai mandar esse prêmio surpresa. Eu ainda não sei o que é, mas já estou movimentando com os apoiadores aí, para no encerramento do curso a gente sortear um prêmio surpresa para vocês. Os nomes de vocês, do dia 17 para cá, todos eles já estão aí, devidamente selecionados para participar desse sorteio no encerramento do curso, dia 15 de dezembro, onde nós vamos encerrar o curso online, o curso de atualização das regras de árbitros de futebol do programa Regra 18. O Pix é quem quiser colaborar, ninguém é obrigado. O curso não é pago. Ok? Para mim é uma satisfação imensa estar aqui podendo e estou aprendendo também. Não pense vocês que eu não estou aprendendo, não. Estou aprendendo com vocês também. Muito bem, galera, chegando ao final do programa Regra 18, amanhã a gente volta com a segunda parte da Regra 3, os jogadores. Como sempre, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que conceda a cada um de vocês uma excelente noite, uma noite de bom descanso, de bom sono, de bons sonhos, e que amanhã todos nós estejamos de pé para enfrentarmos mais um dia de luta. A todos vocês, meu muito obrigado. E até amanhã a gente se encontra com muito mais sobre as regras do futebol. Forte abraço, galera. Até amanhã. Tchau.